Boa noite, você ouvinte da Palavra de Deus. Eu venho esta noite fazer uma oração. Antes da oração, eu quero meditar na Palavra de Deus em Lucas 11. Você que me acompanha no YouTube, você que gosta dos meus vídeos, ouça essa mensagem e logo em seguida eu entro em oração. A oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, ele disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz em tentação, mas nos livra do mal. Amém, meus irmãos? Jesus estava reunido com os discípulos. E o discípulo diz para ele: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Meus irmãos, a oração é um combustível. Nenhum cristão na face da terra, ele vive sem oração. A oração é um diálogo, é uma conversa de um filho com o pai. O discípulo falou para Jesus: Pai, ensina-nos a pregar, ensina-nos a louvar. Não. Eles disseram para o mestre Jesus: Pai, ensina-nos a orar. Porque sem oração, meus irmãos, o cristão não permanece de pé. Porque a oração, ela liga o homem com Deus. Quando o homem está em obediência à palavra de Deus. Deus, ele ouve a oração e as bênçãos vêm sobre aquela pessoa. Sem oração, o cristão não consegue permanecer de pé. O inimigo, ele teme um homem, uma mulher de oração. Todo cristão verdadeiro, ele é homem e mulher de oração. Neste momento eu entro em oração. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, estou diante, meu Pai, da sua santa e gloriosa presença, meu Pai, em oração. Pois em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Paizinho, pois eu venho, meu Pai, nesta noite de segunda-feira, nessa noite maravilhosa, pois eu venho, Pai, te agradecer, Pai. Te bendizer, meu Pai, te louvar, te exaltar, te glorificar, Paizinho, seu santo e maravilhoso nome, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós não somos dignos, meu Pai, de estar pedindo. Nós sabemos, Pai, que nós não somos dignos, meu Pai, de estar exigindo, Pai, algo diante de Ti, Pai. Perante erros, Pai, perante falhas e perante iniquidade, Pai. Tantas e tantas vezes, Pai, nós pecamos, meu Pai, contra Ti, Pai. Pecamos, meu Pai, consciente, meu Pai, inconscientemente no falar. Pecamos no olhar, meu Pai, no sentir, no ouvir, no pensar, no agir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor, meu Pai, é esse Deus tão grande, Pai, tão lindo, maravilhoso, misericordioso. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor, meu Pai, é um Deus de justiça, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor, meu Pai, é um Deus da verdade, porque o Senhor é a verdade.
Pois aquele, meu Pai, que diz que não tem pecado, pois aquele, meu Pai, que se julga perfeito já se torna um pecador, Pai. Porque o único, meu Pai, que não pecou, Pai, o único, meu Pai, que esteve aqui nessa terra, pagaste, meu Pai, um alto preço, meu Pai, na cruz do Calvário, para que pudéssemos, Pai, hoje alcançarmos a vida eterna. Obrigado, meu Senhor, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito. E vem fazendo, meu Pai, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, através do seu santo, maravilhoso Espírito e da sua santa e poderosa palavra. A sua palavra nos diz, meu Pai, sem mim nada podereis fazer. Porque aquele ou aquela, meu Pai, que vem até a ti, o Senhor jamais vai lançar fora, Pai. Que o Senhor visita, meu Pai, o meu trabalho. Abençoa aquela escola, meu Pai, Lídia Jones. Abençoa, meu Pai, os professores. Abençoa a diretora, a vice, a secretária, auxiliares técnicos. Abençoa a orientação, a supervisão, Pai. Abençoa os vigilantes, meu Pai, os motoristas de ônibus. Abençoa, meu Pai, os alunos, pais, as mães de cada criança. Que a tua presença, meu Pai, permaneça naquele lugar, meu Pai. Que a tua presença, meu Pai, envolva, meu Pai, aquele local de trabalho. Que nós vamos estar, meu Pai, trabalhando em harmonia, Pai, na tua presença. Pois eu te peço, meu Pai, nesta noite te agradeço. Que o Senhor visita, meu Pai, neste momento, meu Pai, meus familiares, Pai. Abençoa minha mãe, meu Pai, meus irmãos, os meus tios, a minha tia, meus sobrinhos, meus primos, prima, todos meus parentes, meu Pai. Livra eles, meu Pai, de um acidente de trânsito, meu Pai, de uma bala perdida, Pai, do homem sanguinário, meu Pai, de toda seta maligna, Pai. Porque a nossa luta, meu Pai, ela não é física, mas sim espiritual, Pai. A nossa luta, meu Pai, não é contra a carne nem contra o sangue, meu Pai. A nossa luta não é contra a pessoa, Pai. Temos que amar uns aos outros, servir uns aos outros e amar uns aos outros. Porque isso é agradável, Senhor, Pai. A nossa luta, meu Pai, é contra principado, potestade, dominador desse mundo invisível, Pai. Que o Senhor, meu Pai, abençoe teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja e teus filhos, Senhor. Fortaleça, meu Pai, os teus filhos no teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor visita, meu Pai, os presídios, Pai. Liberta, meu Pai, cada presidiário, meu Pai, que estão ali pagando, Pai, pelos seus erros, Pai. Para quando eles saírem, meu Pai, venham sair transformado, Pai. Um novo caráter, meu Pai, e o seu nome venha a ser glorificado. Visita, meu Pai, os hospitais, Pai. Visita o João Paulo, meu Pai, o hospital de base, meu Pai, o Semetron, Pai. Visita, meu Pai, o hospital das clínicas, meu Pai. Visita as UPAs, Pai, aqui da Zona Leste e lá da Zona Sul, Pai. Visita as UTI, meu Pai, CTI, as enfermarias, os leitos, Pai. Vai curando o câncer, Pai. Cura a gastrite, meu Pai, a úlcera, meu Pai, a depressão, meu Pai, a opressão, pressão alta, pressão baixa, dor de cabeça, Pai. Vai curando o câncer no sangue, meu Pai, câncer nos ossos, no intestino, no fígado, Pai. Remova, meu Pai, toda infecção, toda enfermidade, Pai, no corpo dessa criança, Pai. Desse adolescente, desse senhor, dessa senhora e desse ancião, Pai. Que o Senhor remova, meu Pai, toda infecção, toda enfermidade, Pai, no corpo dessa pessoa, Pai. Porque a sua palavra diz, meu Pai, Mateus 8,17, Pai. Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si, meu Pai, todas as dores e enfermidade, Pai. O Senhor já levou, meu Pai, o câncer, Pai. O Senhor já levou a gastrite, a úlcera, meu Pai, naquela cruz, Pai. Nós temos que tomar posse pela fé, Pai. Porque sem fé, meu Pai, é impossível, meu Pai, agradar ao Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe as autoridades, Pai. Abençoa as autoridades espirituais, meu Pai. Abençoa os pastores, Pai, evangelistas, missionários, músicos, Pai. Abençoa os levitas, Pai, da casa do Senhor, Pai. Abençoa as autoridades seculares, Pai. Abençoa o presidente Lula, Pai. Abençoa os governos, prefeitos, meu Pai, os deputados estaduais, federais, senadores, Pai. Abençoa os magistrados, meu Pai. Abençoa o delegado, meu Pai, o advogado, juiz e promotor de justiça, meu Pai. Abençoa as forças armadas, meu Pai, a marinha, o exército, a aeronáutica, Pai. Abençoa o corpo de bombeiro, agente penitenciário, agente de trânsito, Pai. Abençoa os profissionais da medicina, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os que trabalham na construção civil, Pai. Os pedreiros, carpinteiro, eletricista, encanador, mecânico, metalúrgico, Pai. Abençoa, meu Pai, os que trabalham, meu Pai, na segurança, Pai. Os policiais militares, civis, federais, Pai. Abençoa os policiais penitenciários, Pai. Que trabalham, meu Pai, que faz segurança nos presídios, Pai. Abençoe todos os trabalhadores, Pai. Abençoa os que trabalham, meu Pai, em empresas privadas, meu Pai, em órgãos públicos, Pai. Abençoe, meu Pai, todos os servidores, Pai.
que trabalha, meu Pai. Porque todo trabalhador, meu Pai, diz do seu sustento, do seu salário, Pai. Porque aquele que não trabalha, meu Pai, é bom que não coma, Pai. Porque o trabalho, meu Pai, é a dignidade da família, Pai. O trabalho, meu Pai, é o progresso da nação, Pai. Abençoa minha casa, Pai, abençoa meus filhos, Pai. Porque filho, Pai, é herança do Senhor, meu Pai. Que só abençoa, meu Pai, Porto Velho, Pai. Abençoa o estado de Rondônia, Pai. Abençoa nossa nação, Pai, o Brasil, Pai. Porque a sua palavra diz, Pai, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Porque o Brasil é um país cristão, meu Pai. Que o Senhor abençoe essa nação, Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, nesta noite te agradeço, Pai. Que o Senhor perdoe os meus pecados, meu Pai. Tenha misericórdia de mim, Pai. Porque eu não sou nada, meu Pai, sem a Tua presença, Pai. Não sou nada, meu Pai, sem o Teu Espírito Santo, meu Pai. Sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Que o Senhor cresça, meu Pai. E eu diminui, meu Pai. Que eu venha ser pequeno, meu Pai, o Senhor venha ser grande, meu Pai, porque só o Senhor é grande, Pai. Toda honra, Paizinho, e toda glória, meu Pai, é dada a Ti, Pai. No céu, meu Pai, na terra e embaixo da terra. O Senhor é o mesmo Deus, Pai, de ontem, hoje, Pai, e eternamente, Pai. O Senhor é um Deus onisciente, meu Pai, onipresente e onipotente, Pai. Onisciente, meu Pai, sabe de todas as coisas, Pai. Onipresente, meu Pai, está aqui em todos os lugares, Pai. E onipotente, meu Pai, a força desse planeta, meu Pai, está em suas mãos, Pai. Por isso, Paizinho, eu te peço, meu Pai, nesta noite, Pai. E te agradeço, meu Pai. Em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai. Se eu pequei contra Ti, Pai. E contra, meu Pai, o meu semelhante, o meu próximo, Pai. Estou aqui, meu Pai, neste momento, Pai, para pedir o seu perdão, Pai. Me perdoe, meu Pai, se eu pequei no falar, Pai. No olhar, meu Pai. No ouvir, Pai. No pensar, meu Pai. No agir. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. É o que eu te peço, meu Pai. E desde já, Paizinho, te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E graças a Deus.